Olá, estudante do 7º ano. Olá, Gilbert Santos, que nos acompanha nesta aula. Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos trabalhar um tema super gostoso, muito, como o nome aqui diz, metáfora e comparação, transformando a imagem poética. Olha só, sempre eu falo que o título, ele diz muita coisa, porque o título, ele precisa ser chamativo, ele precisa ser criativo, para que o leitor tenha curiosidade de ler aquele texto, aquela notícia, aquela reportagem. E olha quando eu coloco metáfora e comparação, transformando a imagem poética. E aí, o que é uma metáfora? E o que é comparação? E por que elas transformam a imagem poética? Preparados? Vamos lá? Então, é importantíssimo que você faça suas anotações, que todas as dúvidas você anote para perguntar ao seu professor depois ou participar do Tira Dúvidas, né? Ou pesquisar, verificar qual que é a sua dúvida e, além de tudo, anotar tudo que você achar importante. Combinado? Então, a habilidade de hoje é analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como comparação, metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, dentre outras. Então, olha aqui já falando um pouco sobre o nosso título da aula. Quando nós falamos efeito de sentido, quais efeitos essa comparação e essa metáfora, elas têm naquele contexto, né? Olha só, uso de figuras de linguagem. Então, aqui já tem uma dica. Quando eu falo em metáfora e em comparação, eu estou falando de figuras de linguagem. Então, nós temos várias figuras de linguagem, mas hoje nós vamos trabalhar, né, a comparação e a metáfora. E fique aí que você vai perceber, você vai identificar, observar por que nós vamos trabalhar, por que a aula de hoje nós vamos trabalhar essas duas figuras de linguagem, ok? Então, vamos lá. Então, aqui é o nosso cronograma do primeiro bimestre, né? Nós já trabalhamos nossa aula sobre resumo, falamos sobre como o resumo é dinâmico e eficiente. A última aula nós trabalhamos a carta de solicitação, construção da argumentação. Hoje nós vamos trabalhar a metáfora e comparação, transformando a imagem poética. E a aula 4 será sobre o mapa conceitual, que ele é o objetivo dele e a estrutura, que claro que nós vamos ver que ele também é um tipo de resumo, tá bom? Então vamos lá. O que é uma metáfora? E o que é comparação? Olhando pela palavra, né, quando eu falo comparação, já diz tudo, não é isso? Quando eu falo em comparação, eu preciso de dois elementos, duas pessoas. Por quê? Comparar. Então, imagina, para comparar, se eu for comparar uma caneta com a outra, eu preciso de duas canetas. Se eu vou comparar uma pessoa com a outra, eu preciso das duas pessoas. Então, quando eu falo em comparação, eu preciso de mais de um objeto, ou pessoa, ou ideia, não é isso? Eu vou comparar. Agora, e metáfora, né? Olha só, quando eu falo aqui, tem um fora. Então, nós vamos ver exemplos e vamos ver texto onde você pode comparar ou você pode ter uma comparação implícita e uma comparação explícita. Então, vamos ver isso aqui, tá bom? Até o final dessa aula, você precisa de saber distinguir o que é uma comparação e uma metáfora. E é super tranquilo, eu tenho certeza que se você ficar aí e prestar atenção, você vai saber direitinho, tá?
Então, quando eu falo em figuras de linguagem, olha só, quando eu falo em figura, o que é o verbo figurar? Quando eu falo em figura, eu falo em imagem, é o que eu imagino, né? Então, o verbo figurar significa representar a realidade por meio da figura. Então, o que eu imagino. Então, o que é uma figura de linguagem? É criar imagens com as palavras, tá? Então, aí vem o lado poético. E quando em qual texto que é mais usado as figuras de linguagem e que eu posso mais usá-las? Nos textos poéticos. Por quê? Porque as figuras de linguagem, elas fazem com que o texto fique mais criativo, mais belo, mas isso, entre aspas, ele fica mais implícito e eu preciso ler e identificar as figuras de linguagem para que eu possa compreender, para que eu possa interpretar o texto, tá? Então, por isso que que as figuras de linguagem, ela tem essa capacidade de transformar um texto poético, né? Porque, às vezes, o que eu coloco ali não é ao pé da letra, eu preciso interpretar. Aí, por isso, eu preciso saber que ali tem uma figura de linguagem. Então, olha só, quando eu falo aqui, vou pegar uma canetinha. Quando eu falo aqui, Lúcia tem a voz de um roxinol. Alguém tem a voz de um roxinol? Olha só, Lúcia, né, uma pessoa, tem a voz de um roxinol. Como é a voz do roxinol? Como que é esse tom poético? O que é essa voz do roxinol? O roxinol, ele canta o quê? Maravilhosamente, né? Ele é aquela melodia, é gostoso de ouvir. Mas olha só, quando eu falo Lúcia tem a voz de um roxinol, eu quero falar que ela tem a voz do roxinol? É isso? Não. Eu quero falar o quê? Que ela tem uma voz parecida com de um roxinol. Ela tem uma voz como a de um roxinol. Eu estou fazendo aqui olha só, uma comparação. Mas a comparação aqui, será que aqui eu tenho uma comparação ou eu tenho uma metáfora? Né? Eu falei que comparar, eu preciso de ter dois elementos. E aí que vem a diferença dos dois. Então aqui eu tenho, quando eu falo Lúcia tem a voz de um roxinol, eu fiz uma comparação, mas tem uma comparação implícita. O que é implícito? Está escondido, né? Dá para entender que eu comparei a voz da Lúcia com o roxinol, com a voz do roxinol, mas eu não deixei explícito aqui com uma palavrinha. Então aqui eu tenho uma metáfora, porque a metáfora é uma comparação implícita. Vamos mudar de cor aqui. Eu tenho aqui implícita entre a voz de Lúcia e a voz do roxinol. Então, aqui, eu usei a voz de Lúcia, né, com a voz do roxinol, mas eu não usei o termo comparativo. Eu não usei a palavra que compara a voz da Lúcia com a voz do roxinol. Eu poderia falar, Lúcia tem a voz como a de um roxinol, ou parecida com a de um roxinol. Entenderam a diferença? Então, aqui está implícito. Então, quando eu tenho essa comparação que ela está implícita, eu tenho uma metáfora. Então, essa comparação sugere que a voz de Lúcia é o quê? Ela é suave, ela é melodiosa, ela é uma voz agradável, assim como a do roxinol, que é conhecido por seu belo canto. Não é isso? Então, todas as vezes, eu não falei que é uma voz suave, eu não falei que é uma voz agradável, mas eu falei, ali está subentendido. Não é isso? É a voz do roxinol. E para todos nós, o roxinol canta
maravilhosamente, que é uma delícia de ouvir. Então, deu para entender? Agora nós vamos ver aqui para você ver a diferença dos dois, o que é uma comparação, tá? Então, aqui nós vimos uma metáfora. Então, olha só, no caso da comparação, costumamos usar uma palavra de ligação. Vou pegar aqui. Aqui eu tenho, olha só, quais são essas palavrinhas que são palavras de comparação? Então, são as conjunções comparativas que eu uso. O como, vamos trocar, que é o como, né? Tal qual, assim ou como. Então, quando tem essas conjunções, essas palavras que estão comparando, elas estão explícitas. Então, aí eu tenho uma comparação, que é muito mais fácil você detectar uma comparação do que uma metáfora, né? Olha, quando eu falo, meu coração tombou na vida tal qual uma estrela ferida. Lá. Olha só. Meu coração tombou na vida tal qual uma estrela ferida, pela flecha de um caçador. Vamos ler de novo. Meu coração tombou na vida, tal qual uma estrela ferida, pela flecha de um caçador. É um verso da Cecília Meirelles. Então, aqui, olha só. Meu coração tombou na vida, tal qual o quê? Tal qual o quê? Uma estrela ferida. Então, aqui eu tenho uma comparação, porque está explícita a palavrinha tal qual. Olha só, ela foi rápida, feito um trem. Olha aí, ela foi rápida, feito um trem. Então, comparou a rapidez dela com a rapidez de um trem. Aí também tem uma outra aí, que está implícito, o que é? Quando você fala assim, o trem é rápido, não é? Né? Então, aí, você tem também aí você precisa identificar, você precisa entender o que está querendo ser falado, né? Mas aqui, na nossa aula de hoje, quando eu falo feito, eu tenho uma comparação. Ela foi rápida, feito um trem. Então, como um trem. Então, deu para você entender? Quando eu falo em comparação, eu preciso ter uma palavra que compare um elemento com outro, ou uma ação com outra, ou uma pessoa com outra. E essa palavra ali, ela está explícita. Pode ser como, tal qual, assim ou como. E na metáfora nós vimos que essa palavra não existe. Está ali uma comparação implícita. Então, vamos ver exemplo para ficar, olha só. Quando eu falo Lúcia, olha só, lembrando daquele primeiro exemplo, eu falei o quê? Tinha a palavrinha tem lá, é como? No primeiro exemplo, como que era? Lúcia, olha só esse, Lúcia tem a voz como a do roxinol. Olha aqui. Né? Então, aqui eu usei a palavra como para comparar a voz de Lúcia com a voz do roxinol. Então, aqui eu já tenho uma comparação, tá? Então, aqui a comparação usa uma palavra de ligação. Então, eu ligo aqui eu liguei a voz de Lúcia como a voz do roxinol. Né? Aqui, claro que eu não preciso repetir a voz aqui, porque eu estou comparando a voz de Lúcia com a voz do roxinol. Então, aqui eu tenho uma comparação, porque eu tenho a palavrinha como aqui entre os dois elementos de comparação. Então, olha aqui. Aqui nós temos um exemplo que é um poema de Manuel Bandeira. E agora que você já está craque, já sabe o que é uma comparação e uma metáfora, você vai identificá-las aí enquanto eu leio. Pode ser? Então, vamos lá, vai anotando.
Então, o poema chama Desencanto, Manuel Bandeira. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente. Tristeza esparsa, esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente. Cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. E aí, nesse poema, nós temos a metáfora e nós temos também a comparação. Você anotou aí o que você achou aí que é uma metáfora e o que é uma comparação? Então, olha só. Neste verso, há o quê? Olha só. Por que eu tenho uma comparação aqui? Eu tenho uma comparação aqui porque eu tenho a palavrinha como. Olha só. Eu faço versos como quem chora. Então, aqui eu tenho a palavrinha como, que está ligando. Então, aqui está explícito. Então, eu tenho uma figura de linguagem chamada comparação. Super fácil, não é? Você encontrou esse verso? Então, aqui eu tenho a comparação, né? Porque marca essa relação de comparação entre o ato de fazer e o ato de chorar, tá? O ato de fazer versos e o ato de chorar. Então, aqui, identificar uma comparação é bem tranquilo, não é isso? Então, agora vamos ver se você identificou a metáfora. E olha só aqui, meu verso é sangue. Olha só, meu verso é sangue. Então, quando eu falo que meu verso é sangue, o verso é sangue? Não. Então, eu estou fazendo o quê? Ele está fazendo o quê? Uma comparação. Mas é uma comparação implícita. Meu verso é como o sangue, volúpia ardente. Então, aqui, olha, não usou nenhuma palavrinha de comparação. Mas eu tenho, então, aqui uma metáfora, né? Porque está implícito, ok? Então, essa aqui é como termina, né? Eu faço versos como quem morre. Então, viram a diferença? Deu para você identificar quando eu falo, quando tem uma metáfora e quando num texto tem uma comparação? Aí você pergunta, mas é importante, professora? Sim, é importantíssimo, né? É importante para você compreender, para você interpretar o texto. Então, quando fala lá, meus versos é sangue, você vai falar, mas meu verso é sangue, né? Como? Então, meu verso é como sangue, porque aí tem uma comparação. Então, aqui é só para você ficar sabendo, né? Manuel Bandeira pertence à geração dos modernistas da semana de 22. Seu poema Desencanto reflete o ofício do poeta que, ao escrever seus poemas, sofre com a difícil arte de buscar palavras que expressem seus sentimentos. Então, ele tinha essa dificuldade, ele fez esse poema, né? Que chama Desencanto, para refletir, né? Para essa reflexão do Manuel Bandeira. Então, olha aqui, rapidinho. Aqui eu tenho o poema, então você vai sublinhar a metáfora e a comparação. Olha só quando eu falo, leão, 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 rugindo como o trovão. Deu um pulo e era uma vez um cabritinho montês. Olha só, onde que está a comparação aqui? Você tem comparação ou você tem metáfora? Se tem a palavra como, aí nós temos uma comparação, né? Então, circular a comparação. Olha, leão, 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 és o rei da criação. Tua goela é uma fornalha, teu salto uma labareda.
Tu agarra uma navalha, cortando a presa na queda. Olha só, quando eu falo tu agarra, tua goela é uma fornalha, teu salto uma labareda e tu agarra uma navalha. Aqui eu tenho metáforas. Então, hoje nós vimos, né, um pouco dessa diferença do que é metáfora e o que é comparação. Aqui nós temos as referências, tá? Então, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje e que você saiba, a partir de agora, identificar as figuras de linguagem, metáfora e comparação. Um beijo no seu coração, muito obrigada e até a nossa próxima aula.